Bom, vamos lá. O tema da nossa mensagem é, todo mundo já sabe, todo mundo viu na arte linda, maravilhosa que as meninas fizeram. Se Deus mandou... Vocês viram, não? Se Deus mandou, vai. E essa foi a primeira lapada de cara, assim, que eu recebi. Por quê? O que acontece? Eu não queria vir, não, pregar. Eu ia trocar com alguém do mês, né, da série. Eu vou trocar porque eu não estou bem e eu não estou bem. Mas, de cara, Deus já me disse isso. Se Deus mandou, vai. Por que eu escolhi esse texto? A gente vai ver no decorrer aqui do texto. Vamos lá. 1 Samuel, lá no capítulo 23 e 24, são 2 capítulos, diga-se de passagem, imensos, e a gente vai ler tudinho, porque a gente é crente, a gente gosta de ler a Bíblia. 1 Samuel 23. Davi soube, eu vou ler o texto daqui a pouco. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco tempo. Então ele perguntou a Deus, o Senhor, porque foi assim, Davi estava fugindo de Saul, porque Davi trabalhava já para Saul, lá no palácio, lá no reino e tudo, e Davi começou a se destacar, né? E a invejinha no coração de Saul começou a reinar. E aí Davi teve que fugir. Aí Davi fugiu, levou alguns homens deles e estavam escondidos lá no deserto. E aí ficou sabendo, algum abençoado foi contar para Davi o que estava acontecendo. E aí Davi perguntou ao Senhor, no capítulo 2. Então Davi perguntou, Senhor, eu devo ir atacar os filisteus, versículo 2. Sim, respondeu o Senhor, ataque-os e salve a cidade de Keila. Mas os homens de Davi disseram, nós já estamos com medo de ficar aqui, em Judá. Quanto mais ir até Keila para atacar o exército dos filisteus. Gente, para aí um pouquinho. Gente, Davi, ele não devia se envolver mais em nenhum problema. Eu acho que Davi já estava com um problema suficiente, que era alguém tentando matar ele. Mas, porém, todavia, Davi não ficou satisfeito. Ele estava incomodado no seu coração. Imagina você receber a notícia, olha, estão atacando a cidade... Estão atacando lá Tamarineira, nem na cidade, né? Mas estão atacando a Tamarineira. Ele morou na Tamarineira, ele conhece o povo da Tamarineira, ele tem apego. Então, ele não vai ficar em paz enquanto ele não for salvar aquele povo. E aí sai Davi para os seus homens e diz, olha, a gente vai ter que ir ali lutar contra um exército filisteu, que era nada mais, nada menos do que o melhor exército daquela época. Os cabas eram os 300 do filme. Espartacus, né? O bicho lá. Eu não sei, né? Esse povo aí. Que eram os top, de linha. E era esses aí. E aí, Davi ficou, meu Deus, os caras não querem ir sozinho, eu não vou, né? Então, Davi resolveu consultar o Senhor Deus mais uma vez, porque ele não estava em paz diante daquela situação. Quando Deus colocar um sentimento em nosso coração, fica muito difícil de ignorar. É verdade ou não é? Vocês estão muito... Deixa eu dar um exemplo bem besta aqui para vocês, mas que é esse que eu vou dar. Várias vezes, e Deus me perdoe, Senhor, porque eu não obedeci. Eu estou passando de carro em algum lugar... E aí eu passo do lado de alguma pessoa, de 2, 3, sei lá, que eu nunca vi na vida, e Deus fala na hora, para e fala com esse povo. Só que você fica, amado Deus, eu vou falar o quê? E se tiver 3, é capaz de levar uma pizza. Eu não vou parar, não. E esse sentimento fica te incomodando muitos dias ainda. Você está lavando os pratos e vem... O pensamento, tu não parasse para falar do meu amor e aquela pessoa estava precisando e tu não me obedecesse. Era tipo isso, mais ou menos, era esse sentimento que estava dentro de Davi naquele momento. Ele disse, eu não posso ignorar o que o Senhor está mandando eu fazer. Eu tenho que dar um jeito. Só que sozinho eu não posso ir não, porque eu sou mago. Né? Eu imagino que Davi era mago, não sei porquê. Acho que é porque meu Davi é mago. Então ele disse, eu não posso ir sozinho. Aí ele volta e consulta o Senhor mais uma vez.
A pior coisa que você pode fazer é lutar contra a vontade de Deus. Tá, beleza, Vanessa, mas como é que eu vou saber se isso é mesmo a vontade de Deus ou é coisa da minha cabeça? Não sei se vocês têm isso, mas de vez em quando, eita, Deus está falando comigo ou isso é doidice da minha cabeça? Não sei se vocês são assim, mas eu sou. Então, para a gente saber o que realmente Deus quer que a gente faça, é muito simples. Vocês vão sair daqui hoje tinindo, já prontinhos para obedecer. É o quê? Olha a fé. Você precisa ter uma vida de oração. Cara, não dá para você querer ouvir a voz de Deus, querer saber o que você tem que fazer se você não ora. E o que mais me chamou a atenção nesse texto é justamente isso, porque Davi, ele era sacerdote, ele tinha acesso a Deus, ele tinha aquela roupinha, tudo. Inclusive tem uma parte aqui no texto, que eu não sei qual é, que eu já me perdi, que ele diz, olha, traz lá a roupa para eu colocar uma roupinha que tem eu achei muito feia, mas tudo bem, tem um quadrado aqui com umas pedrinhas e tal, um negócio muito, né, da época. Ele diz, traz, que eu vou falar com Deus. Ele entra na presença de Deus uma vez, ele fala com Deus, Deus diz, vá. Ele fala com os homens não vou morrer. Ele volta para a presença de Deus e Deus diz o quê? Vá. Novamente Deus repete a mesma coisa. Nesse texto, muitas coisas chamaram minha atenção, como eu já falei para você. Mas a mais importante é que Davi, ele se importava com a opinião de Deus. Não sei se você se importa, mas eu me importo muito, muito ao extremo com a opinião de Deus. Larissa, você pode dizer para mim, Vanessa, não faz isso. Mas, se o que Deus mandou fazer é isso que eu vou fazer. E eu vivi isso muitas vezes, e uma das vezes que eu vivi isso mais nitidamente foi quando o Senhor nos tirou daqui e nos levou para Nazaré do Cordeiro. Deus disse, você vai, estão precisando da sua ajuda lá, aqui eu me responsabilizo. E foi um tumulto, e o pastor ficou triste, eu fiquei triste, todo mundo ficou triste, a gente não queria ir, a gente tinha que ir, mas era muito difícil sair daqui e começar tudo do zero lá. Mas Deus disse, vá. E quando Deus diz para você ir, você não deve desobedecer. Mas na frente a gente vai ver por quê. Então, para saber o que é que Deus quer que você faça, você precisa ter uma vida de oração. Mais do que orar, de vez em quando, uma vida de oração, ela requer uma oração contínua. Não é chegar assim, na hora de dormir, acabado, destruído, detonado, e dizer, Senhor, obrigado pelo dia, abençoa meu dia amanhã, que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, abençoa Deus, abençoa. Não é isso, gente. Isso faz parte da vida de oração. Mas sabe quando você está bem assim com Deus, que você ora 24 horas, você está no carro, atrasada, para levar os meninos na escola. Os meninos gritando atrás, porque tinha que comprar um Poppet, e eu não tinha R$1 para comprar o Poppet. E eu estava atrasada, e os buracos da Muribeca, e a lombada, e o trânsito, e eu orando, bem crente, porque eu já estava preparando a mensagem. Então, se eu não estivesse orando, tinha alguma coisa muito errada em mim. E eu, Senhor, em nome de Jesus, abre aqui os caminhos. Senhor, me dá paciência para eu não jogar esses meninos de fora. Estou brincando. Mas eu disse, Senhor, vem aqui, me ajuda. E dá tudo certo. E na lata, assim, você escuta a voz de Deus. Não sei se vocês já viveram isso. Você está numa coisa bem aleatória e você está orando, seu espírito está em oração e vem aquele pensamento, vem aquela voz do seu interior e você tem a plena certeza que é Deus e você obedece. Mas eu não oro nunca assim. Eu oro quando a gente vai orar na JNI, eu oro quando eu estou muito desesperado e eu preciso de um milagre, aí eu oro. E aí você quer ouvir a voz de Deus, você não vai ouvir. Você pode ouvir a voz de Deus, alguém vir aqui pregando e falando diretamente com você, mas naquelas situações de decisões cruciais, que não é ninguém que vai falar para você o que você deve fazer, você precisa ouvir a voz de Deus. E aí Davi volta, ora. Davi, ele tinha dúvidas no seu coração, como nós muitas vezes temos.
As vozes dos seus companheiros de guerra ecoavam dentro dele de forma negativa. Afinal, nós sabemos dentro de nós quando é a vontade de Deus ou não, pois o Espírito Santo, ele nos confirma, ele nos alerta, ele nos exorta. Veja só no versículo 4. Então Davi consultou a Deus novamente e o Senhor lhe respondeu: vá e ataque-os, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Então Davi e seus homens foram até Keila e atacaram os filisteus e mataram muitos deles e tomaram seus rebanhos, e assim Davi salvou aquela cidade. Davi, ele acabou de orar, ele estava confiante, ele sabia que Deus iria pelejar por ele, mesmo sabendo dos grandes riscos. Ele se levantou e foi. Não é de se admirar que Deus ordenou que a oração fosse exatamente a maneira pela qual eu e você pudéssemos experimentar o poder da graça de Deus. A oração não é apenas um ritual, não são apenas palavras mágicas no momento de desespero, mas é a própria linguagem da nossa dependência de Deus. Ela é a base do nosso relacionamento com Ele. Ele é nosso e nós somos dele. Experimentamos isso através da oração. Uma vida de oração é aquela em que a oração é diária. A coisa mais importante do nosso relacionamento com Deus é o meio de Deus. E o meio para nos nutrir nesse relacionamento é a oração. Meu Deus, tanta mensagem chegando aqui. A Bíblia tem muito a dizer sobre esse assunto. A oração é a principal forma de relacionamento com Deus. Uma vida de oração é ter uma oração prática e diária, uma oração íntima. Então, veja só. Nós cremos que Deus responde às nossas orações. Não cremos? Nós cremos que Deus está 24 horas nos ouvindo. Não cremos? E por que nós não falamos com Ele? A gente fala para o amigo, no Zap. A gente sai da nossa casa para ir na casa de não sei quem, para falar uns babados da vida da gente, que só Deus pode resolver, mas a gente vai. Mas a gente não fala para Deus. Não é, Vanessa? É. Não é? É. Cara, não dá. Crer em Deus, que responde à oração, e reservar um tempo para orar todos os dias é uma obrigação do cristão. Eu e você. Outra prática da vida de oração é em qualquer lugar, em qualquer circunstância. A Bíblia nos diz que Jesus orou em muitos lugares diferentes, na sinagoga, no templo, no campo, nas montanhas, até mesmo em um jardim. E ele ensinou que isso é importante, pois é um momento nosso com Deus. Quando você orar, eu amo esse versículo, quando você orar, vá sozinho, feche a sua porta e ore ao Pai secretamente. Isso está lá em Mateus, viu? Quem não sabe. Quando você começa a falar com Deus o tempo todo, Ele começa a responder o tempo todo também. E algumas coisas no relacionamento com Deus estão restritas, presta atenção, estão restritas a quem tem uma busca diferenciada. Você já parou para pensar? Você pensa, meu Deus, fulano é tão cheio de Deus, fulano tem uma unção, fulano fala lindo, fulano prega, menina, eu me arrepio, o Espírito desce, o fogo. Porque ele busca. Essa porção, ela está restrita àqueles que buscam. Então, se você quer também, se você quer ter isso, você quer receber isso, essa porção dobrada, você precisa buscar, você precisa orar, você precisa ter uma vida de intimidade com Deus. Senão, não vem, não funciona. No versículo 6 diz, na ocasião, abre aí que vai ser grande agora. Versículo 6 do capítulo 23. Na ocasião em que Abiatar, filho de Aimeleque, escapou e foi se juntar a Davi em Keila, Davi já tinha ganho, estava morando lá em Keila. Ele disse, ele levou o manto sacerdotal. Quando Saul foi avisado que Davi tinha ido para Keila, ele disse, Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. Isso é o cara dizendo para Saul. Então Saul chamou todos os soldados para a batalha, e a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e matá-lo, ele e seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote, traga aqui o éfode, que é aquele manto lá.
Então Davi disse, ele vestiu, né, tudo, entrou lá na presença do Senhor. Ó Senhor Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir aqui, a Keila, para destruí-la, e por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo? Como ouvi dizer? Ó Senhor Deus de Israel, peço-te que me respondas. Deus disse, Saul virá. Mas ele não estava só preocupado de saber se Saul vinha. Davi queria saber, que Davi não é besta nem nada, se o pessoal da cidade ia entregar ele. E aí ele repete, Senhor, mas os moradores de Keila, eles vão entregar a mim, aos homens de Saul? Davi perguntou mais uma vez, e o Senhor disse, sim, eles vão. Presta atenção, não queira assumir uma postura de permanência definitiva num contexto provisório. O que é que eu estou falando? Presta atenção. Davi estava lá, nessa cidade. Ele estava amiguinho de todo mundo, por quê? Porque ele salvou geral. Ele estava muito confortável. Ele estava bem de vida. Estava tranquilo numa cidade reforçada, com muros, com portões, com gado, com coisa, com trigo. Não tinha nada para se preocupar. Era favorável. Mas não era definitivo. Às vezes Deus vai te colocar num lugar muito confortável, muito favorável. A JNI está muito confortável para mim. Eu sirvo na organização, eu coisa aqui, eu toco. Está muito top. Não queira permanecer num lugar temporário, quando Deus tem algo muito maior para você. Deus tinha planos muito maiores para Davi. Todo mundo sabe da história de Davi aqui. Então, novamente, Davi e seus homens estavam vivendo um tempo muito confortável, estavam, sobretudo, seguros, só que era chegada a hora de ir. Deus disse, vá, e Davi obedeceu. Então, Davi, no versículo 13 diz, então Davi e seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo, foram-se embora. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido, abandonou o seu plano. Tu para pensar. Se Davi não tivesse escutado a voz de Deus, se Davi não tivesse comunhão com Deus, se Davi não tivesse ouvido o que Deus mandou ele fazer, ele ia continuar lá. Por quê? Porque estava bom. Aqui está muito bom. Eu acho que Saul não entra aqui não. Esses negócios tudo reforçado aqui, com muro, com portão. Saul não vai entrar aqui não, eu vou continuar. Cara, ele ia morrer. E é isso que acontece com a gente às vezes. Nós morremos, não de morrer de verdade, fisicamente, mas a nossa vida espiritual vai morrendo dia após dia, porque Deus está dizendo, não permaneça, não fique numa situação temporária, queira ficar permanente, não é assim que funciona, ouça a minha voz, fuja, o pessoal vai te entregar, o pessoal não é confiável, eles são gratos a você porque você salvou, mas no momento em que o negócio apertar para eles, eles vão te entregar, porque assim é a vida, a gente é amigo. Se um assaltante vier e tu corre, mano, tu não vai ficar lá, não, assaltante, assalte eu e meu amigo, porque a gente é amigo. Não vai não, a gente corre. Aí Davi ia ficar, não ia, porque o pessoal ia dizer, olha, leva, não mate ninguém não, leva esse triste. E Saul ia matar Davi, coitado. Mas, deixa eu te dizer, novamente, a confiança de Davi em Deus, a sua comunhão através da oração, o salvaram da morte. Quantos de nós estamos morrendo porque não queremos sair dos nossos lugares confortáveis? Ou estamos morrendo porque simplesmente não estamos ouvindo os comandos de direção de Deus para a próxima fase? Tem outras fases para você. A viagem no sertão foi um começo, tem outras fases. Cantar no louvor é um começo, tem outras fases. E para não morrermos, precisamos avançar, passar de fase. Mas como é que eu sei qual é o direcionamento? Um cego guiando o outro. Ora, benção. Ora. No verso 14, veja aí, vamos ler junto. Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosas, que ficava perto de Zif.
Saul continuava a procurá-lo todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. E Davi estava com medo, porque Saul tinha saído para matá-lo. Davi passou a viver em Oreza, no deserto, que fica perto de Zif. Jonatas foi encontrar-se com ele, e ali lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. Jonatas disse: não tenha medo, Saul, meu pai, não conseguirá causar-lhe mal nenhum. Você será o rei de Israel, e eu ocuparei o segundo lugar no seu governo. E o meu pai sabe muito bem disso. E ali na presença de Deus, o Senhor, os dois renovaram a sua promessa de amizade. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Algumas pessoas de Zif foram a Gibeá e disseram a Saul: menino, o povo é fofoqueiro, viu? Menino, foram lá atrás do homem para dizer. Disseram: Davi está escondido na nossa terra, rapaz, em Monte Acla, ao sul de Gesimon. Nós sabemos que o Senhor quer muito prendê-lo. Venha com a gente, que nós vamos lhe entregar. Eles se propuseram a mostrar o caminho. Vê que rindade. Mas tudo bem, Saul respondeu: que o Senhor, olha, vê, menina, botou Deus no negócio. Que o Senhor abençoe vocês por terem sido tão bondosos comigo. Vão e se informem novamente, descubram com certeza onde é que Davi está. E quem o viu ali diz que ele é muito esperto. Descubram exatamente os lugares onde ele se esconde e voltem aqui sem falta para me contar. Então irei com vocês, e se ele estiver lá, eu pegarei, ainda que tenha que procurar em toda a terra de Judá. Então eles voltaram para Zif. Adiante de Saul, Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, num vale seco, ao sul de Gesimon. Saul e os seus soldados foram procurar Davi, mas Davi ficou sabendo e foi para uma passagem nas rochas do deserto e ficou ali. Quando Saul soube disso, foi atrás de Davi e de seus homens. Então, estes fugiram depressa para escapar de Saul e dos seus soldados, e que os estavam cercando para prendê-los. Mas justamente nesse momento, um mensageiro chegou e disse a Saul: volte imediatamente, os filisteus estão invadindo o país. Então Saul parou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. É por isso que aquele lugar se chama Rocha de Separação. Davi saiu e foi para os lugares protegidos da região da fonte de Jerim. Meu amigo, o caba estava decidido a acabar com Davi. E mais uma vez, Deus protegeu Davi e salvou Davi da morte. E aí lá no 24 diz: quando Saul... Aí vê, rapidinho. Eu acho sensacional que enquanto Saul estava preocupado de matar Davi, os soldados filisteus estavam indo lá na terra de Saul acabar com tudo. Não, sério. Vê as coisinhas que Deus vai fazendo para nos abençoar, para nos guardar, para nos proteger. Os cabas foram lá atacar o reino e Saul teve que acabar com o negócio de querer matar Davi para voltar, para lutar contra os filisteus, senão ia acabar com a terra dele também, assim como eles estavam fazendo com Keila. Deus, ele planeja tudo, está tudo arquitetado. Agora, se Davi não tivesse obedecido desde a primeira vez, desde a primeira conversa com Deus, todos esses planos aí tinham dado tudo errado. A nossa falta de obediência nos leva a um lugar terrível. Depois a gente fala sobre isso. Lá no 24 diz assim: quando Saul voltou da luta contra os filisteus, soube que Davi estava na região deserta. Eu já li isso, foi? Não. E que fica perto da fonte, que Davi estava lá. Então escolheu 3.000 dos melhores soldados de Israel, e foram com eles para procurar Davi e os seus homens, a leste das rochas. Saul chegou a uma caverna junto de alguns currais e ovelhas perto da estrada e entrou ali para satisfazer as suas necessidades, aquela famosa tiradinha de água no joelho. Eu acredito, né? Espero que tenha sido isso. E aí aconteceu que Davi e os seus homens estavam escondidos, mas no fundinho assim da caverna, não dava nem para ver direito. Então eles disseram a Davi: olha, esta é a sua oportunidade. O Senhor Deus lhe disse que lhe entregaria o seu inimigo e que você poderia fazer com ele o que quisesse. Então Davi se arrastou de mansinho até onde estava Saul e cortou um pedaço da capa dele.
sem que ele percebesse. Mas aí a consciência de Davi começou a doer, porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Então disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu senhor, que no caso é Saul, que ele escolheu como um rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é o rei escolhido por Deus. Assim Davi convenceu os seus homens de que eles não deviam atacar Saul. Então Saul levantou-se, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Davi saiu atrás dele e gritou: Rei Saul! Ele virou-se, Davi, em um sinal de respeito, se ajoelhou e encostou o rosto no chão e disse: por que é que o Senhor dá atenção às pessoas que dizem que eu quero prejudicá-lo? O Senhor pode ver por si mesmo que hoje na caverna o Senhor Deus o entregou a mim, quando me disseram que eu o matasse, mas eu não quis fazer isso, e disse que não levantaria um dedo contra o Senhor, pois o Senhor Deus o escolheu como rei. Veja, meu pai, veja o pedaço da sua capa em minhas mãos, eu cortei o pano, mas não o matei. Isso prova que eu não penso em me revoltar contra o Senhor, nem em fazer-lhe nenhum mal. Eu sabia muito bem que o Senhor estava procurando para me matar, mas mesmo assim eu não o ataquei. Que o Senhor julgue qual de nós está errado, e que ele castigue o Senhor pelo que fez contra mim, pois eu não vou atacá-lo de jeito nenhum. Como diz o velho ditado, o mal vem dos maus, mas eu não lhe farei nenhum mal. Veja o que o rei de Israel está tentando me matar. Vejam só que ele está caçando um cachorro morto, uma pulga. O Senhor Deus vai julgar e decidir qual de nós está errado, e ele me julgue, que ele me julgue e me defenda e me livre do Senhor. Quando Davi acabou de falar, Saul disse: é você mesmo, meu filho Davi, é você? E Saul começou a chorar. Então Davi disse: você está certo e eu estou errado. Você tem sido um homem bom para mim, enquanto eu lhe tenho feito muito mal. Hoje você mostrou o quanto é bom para mim, pois não me matou. Embora o Senhor Deus tivesse te entregado, será que alguém, depois de pegar o seu inimigo, o deixaria ir embora são e salvo? Que o Senhor o abençoe pelo que você fez por mim hoje. Agora eu estou certo de que você será rei de Israel, e que durante o seu governo o reino continuará firme. Mas juro em nome do Senhor que você não acabará com os meus descendentes, e assim o meu nome e da minha família não serão esquecidos. E Davi jurou. E então Saul foi para casa, e Davi e os seus homens voltaram para a fortaleza. Cara, ele está com a faca e o queijo na mão, que nem diz aqui no Nordeste. Ele tinha grande chance de matar o seu inimigo, mas ele simplesmente decidiu usar as oportunidades com sabedoria. Quantas oportunidades nos é dada? Nem falando de inimigo não, porque a gente não tem que estar de inimizade com ninguém não. Falando de oportunidade mesmo da nossa vida. Coisas que o Senhor coloca na nossa mão e nós escolhemos da forma errada, e nós perdemos muitas vezes a bênção do Senhor porque nós estamos escolhendo da forma errada. Se por um instante de segundos Davi tivesse tomado uma decisão errada, isso afetaria toda a sua história. Se por falta de discernimento, de submissão, de obediência, Davi tivesse matado Saul naquela oportunidade que ele teve, certamente não viveria muitos dos planos de Deus para ele, inclusive ser rei. O ato de obediência, de submissão de Davi para Saul é algo assim, cara, nós não vivemos. Porque vê só, o teu líder está querendo te matar. Deus disse: eu vou entregar o teu inimigo na tua mão. Faça o que... Não, veja o que Deus disse. Faça o que quiser com ele. Deus não disse: mate-o. Olha lá. Deus colocou a responsabilidade na mão de Davi de escolher o que é bom e o que é mal. Ele não disse: vá lá e mate, não. Ele: eu vou lhe entregar. Está na tua mão. Faça o que quiser com ele. Minha gente, quantas oportunidades o Senhor tem colocado na tua mão e dito: faz o que quiser com elas. E nós
Nós estamos fazendo tudo errado. Mas queremos ser reis e rainhas e princesas. Levanta a cabeça para a coroa não cair. Não seremos. Não seremos abençoados. Não seremos prósperos. Não vamos viver o plano de Deus enquanto não começarmos a escolher da forma certa. Podemos ver isso claramente na vida de quem? De Ló. Veja só. No livro de Gênesis, lá no capítulo 13, diz que Ló era o sobrinho de Abraão, e eles eram muito ricos, e Abraão enriqueceu, e consequentemente o sobrinho dele também, que era Ló e tal. Mas aí chegou um momento, devido a tanta riqueza, que eles tiveram que se separar. E aí Abraão consultou ao Senhor o que deveria fazer, e foi para um certo lugar, e Ló simplesmente disse, vamos embora. Pegou os bagulho e tudo, e foi para onde ele queria. E ele foi logo para onde? Meu Deus, Sodoma e Gomorra, pior lugar. É que nem a gente está... Não vou dizer lugar nenhum, não. É isso que aconteceu. Porque tem, né? Vamos lá. Aí, como resultado de uma escolha completamente errada de Ló, Ló sofreu, minha gente, Ló sofreu guerra, sequestro. Lá em Gênesis você consegue encontrar opressão e castigo lá por parte dos cidadãos de Sodoma e Gomorra. Lá em 2 Pedro você encontra a perda de todas as riquezas materiais. Ele perdeu a sua esposa, ele sofreu a vergonha de ter incesto com suas filhas. Lá em Gênesis 19 você encontra. Todas essas coisas aconteceram porque simplesmente Ló não quis saber da opinião de Deus. O exemplo de Ló deve nos impressionar com a importância de fazer escolhas certas na nossa vida. Em vez do que aconteceu com Ló, vamos agora considerar. Se nós considerarmos algumas sugestões sobre fazer escolhas certas que algumas pessoas não dão. Eu estou aqui te dando uma sugestão. Olha lá. De fazer uma escolha certa. Considere a minha opinião, por favor. Porque eu estou aqui, porque eu lhe amo. E eu quero que você se dê bem na vida. Senão eu estava aqui, não. Que eu não queria, não. Mas Jesus mandou eu vir aqui só para te dizer. Considera as escolhas. Considera as opiniões que as pessoas te dão para a sua vida. Algumas sugestões sobre fazer escolhas certas e não erradas. Olha só, considere quais escolhas nós podemos fazer que afetam a nossa vida. Eu vou dar uns exemplos aqui para você não ficar achando que eu não disse o que era. Vanessa falou, mas não me disse o que era. Vou dizer, presta atenção. O que vai afetar a sua vida mais do que qualquer outra decisão é a escolha de seguir a quem? Pelo amor, tem um homem crente aqui. De seguir a Jesus, minha gente. Se vocês não aceitarem Jesus, se vocês não viverem no caminho de Jesus, essa é a melhor escolha que você vai fazer. Já é um começo. Todo mundo aqui é crente, amém? Já começamos bem, olha lá. 2. Escolher uma carreira profissional também tem um efeito muito forte na sua vida. Se você escolher errado, você vai se embananar todo lá na frente. Gente, isso é muito sério. Vocês têm que aproveitar agora a idade que vocês têm para escolher essa parada certa. Porque se tu não fizer agora, quando tu tiver da idade do meu marido, porque eu sou jovem ainda, quando tu tiver da idade dele, não dá mais não. Porque já tem filho, já tem marido, ó, já tem esposa, tem uma casa, tem tudo. Então, não dá para ficar, não. Eu agora não vou ser mais isso, não. Eu vou ser isso aqui. E mudando, não, até achar o certo, o que vai... Não. Essa é agora a idade, esse é o momento, essa é a hora de decidir. Não, eu vou ser médico. E Deus... Consulta ao Senhor, é isso mesmo, pronto, agora eu vou fazer a minha parte, eu vou estudar, eu vou fazer faculdade, eu vou fazer Enem, sei lá, mas eu vou fazer isso porque eu sei que é o que Deus quer, é o que eu quero também, está tudo alinhado, é os planos, está tudo certo, vamos embora. Mas se tu não escolher agora, abençoado, com 40, não é impossível, eu posso, do nada querer, não quero ser fotógrafa mais não, eu vou ser médica. Vai ser muito mais difícil eu começar do zero com 40 anos. Do que agora que tu está novinho, cheio de força, de colágeno, de tudo.
Não, né, amiga? Mas daqui a 10, vamos, né? Me ajuda, mulher. Então, outra coisa que dá muito errado. Eita, isso aqui é babado. Consulte a Deus pela pessoa com quem você irá se relacionar. Vê só, eu casei com 18 anos. E todo mundo aqui ficou muito preocupado. O pastor, não foi neguinho, o pastor chamou a gente e disse, olha, eu estou muito preocupado, vocês são muito novos, isso não vai dar certo, vocês não vão conseguir, pelo amor de Deus, espere um pouco mais. Gente, eu podia ter ouvido a voz do meu pastor, porque ele é um homem experiente, ele sabia o que era melhor pela experiência dele. Só que eu já tinha falado com Deus. Deus já tinha me dito. E Deus, Ele é superior, Ele sabe de tudo. Então, não se baseie na minha história não, viu? Para casar com 18 anos, a Vanessa casou, eu vou casar. Não invente, não. Aguenta aí. Mas se Deus mandou, vai. Se Deus trouxe a bênção para tu, e Ele disse, olha, meu amor, é esse aqui o abençoado, é esse maguinho lindo que você vai casar. Casa! Tá certo? Porque Deus vai se responsabilizar. Agora, tu tá apaixonada no crush ou na menininha bonitinha e tu quer casar com ela, sem ter R$1 no bolso, sendo que tu nem perguntou a Deus o que é que Ele quer. Tu nem se importa com a opinião de Deus. O que importa é tu ficar com a menininha. Pode se preparar. Que é BO atrás de BO, não tem para onde correr. Não tem para onde correr, porque não é a vontade de Deus. E uma escolha dessa reflete o resto da sua vida, porque a gente casa para separar de um mês depois não, viu? Nem para casar hoje, eita, tá dando certo não, ela engordou, nem tem aquele corpinho, quero mais nada. Não é assim não, tem diretoria na casa do Senhor, tem diretoria numa vida cristã. É para casar, para ficar junto para sempre, abençoado. Aguenta a bênção. Tua coroa está lá na glória. Ai, gente, consultem a sabedoria encontrada na Bíblia. Gente, leia a Bíblia é um manual de vida. Olha, tudo que eu estou falando aqui para você, está aqui, na Bíblia. É o texto que a gente leu. São entrelinhas. São, como é que chama? Interpretações? São, mas são do alto. É disciplina, é sabedoria para a gente crescer espiritualmente, para a gente ter uma vida abençoada. Então, ouça o que o Espírito diz à igreja. Faça o que fizer, mas faça por amor ao Senhor. E como devemos fazer quando percebemos que a nossa escolha foi errada? Eita, eu já tomei a escolha errada, está tudo errado já. Já fiz tudo errado. Tem como voltar? Olha só. Faça o que Ló fez. Preste atenção na palavra de Deus de como fugir de Sodoma e Gomorra. Deus, Ele não vai te deixar sem estratégias. Deus está te dando as estratégias, Miguel. Acorda! Gabriel, Deus está te dando assim na tua mão as estratégias em nome de Jesus. Preste atenção, faça o que é certo, sem reservas. Não vou fazer isso não, porque eu tenho uma imagem a zelar. O que é que os caras vão dizer de mim? Se eu for orar com aquela menina, ficar 6 meses orando, sem dar um beijo, eu vou fazer isso nada. Cara, para com isso. Para de dar importância às opiniões alheias e começa a dar importância ao que o Senhor Deus pensa ao teu respeito, ao que o Senhor Deus colocou para tu fazer, não se baseia na vida do outro, não. Faça o que Pedro fez depois que ele negou a Cristo. O que foi que Pedro fez depois que ele negou a Cristo? Meu Deus, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Arrependei-vos se há pecado envolvido na escolha feita por você. E resolva servir ao Senhor e aceite o perdão que Ele lhe oferece. Eita, eu comecei tudo errado. Ainda dá tempo. A gente é jovem, eu sou jovem, você é também.
Ainda dá tempo de voltar atrás, de voltar ao curso, de tomar o caminho direito. Ai, mas eu estou tão suja, eu já fiz tanta besteira, meu Deus, e agora? Deus tem o perdão. Mas o perdão de Deus só te encontra quando você se arrepende. Não adianta eu falar nada disso aqui para você, se você não estiver absorvendo e colocando no seu coração, realmente, isso aí é sério mesmo, eu vou começar a prestar atenção nas coisas de errado que eu faço, nas escolhas erradas que eu fiz e que eu tenho vontade de fazer, não vou mais fazê-las. Há perdão na casa do Pai. Há perdão na mesa, há banquete, esperando filhos pródigos que se arrependem e voltam ao caminho. Porque qual é o caminho? Jesus. Ele é o caminho. Olha só, Davi, ele escolheu muito bem. Eu amo a ideia de fazer boas escolhas. Quem já ouviu minha palestra na JC sabe do que eu estou falando. Vou falar assim por cima, que eu não posso dar spoiler, mas eu tive sempre péssimos exemplos e muitas vontades de fazer besteira, porque eu também fui adolescente. Só que tem uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça, eu vou aprender com os erros dos outros. Eu não vou esperar errar também para começar. Se tem uma pessoa falando, o caminho é esse, eu vou por esse caminho, que eu não sou besta. Se eu estou vendo que todo mundo está indo por ali, está dando ruim, eu vou também, É muita burrice, não é não? Cara, e eu sempre disse a Deus, Deus, me ajuda, em nome de Jesus, a fazer as escolhas certas para a minha vida, porque eu não quero acabar como todo mundo está acabando. A minha geração, a partir de mim, eu quero outra, eu quero uma mudança, eu quero que meus filhos vivam outra coisa, não isso aqui que eu vivi. Seus filhos só vão viver outra coisa se você, não é sua mãe, não é sua avó, não culpe ninguém. Eles fizeram as escolhas deles, mas a sua escolha é você quem faz. Ah, mas eu quero ter uma família abençoada, igual a de fulano de tal. Faça as escolhas certas. É muito fascinante ver quantas coisas incríveis Deus fez na vida de Davi. Mesmo com todos os defeitos, ele sempre estava pronto a pedir perdão a Deus. Todo mundo sabe, né, que Davi também, sinceridade, aprontou, né, muito. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependia. E não é arrependimento da boca para fora. De dizer, eu me arrependo, Senhor, agora eu vou começar do zero. Eu sou uma nova pessoa. Amanhã, é que nem eu. Olha, eu minto para mim mesmo. Vê que doidice. Não, a partir de amanhã eu vou acordar. Não, vê o que eu invento. Vou acordar cedo. Vou me exercitar. Que eu vou ser fitness. Na feira eu não vou comprar besteira. Vinícius, não compre biscoitos. Minha filha, quando a gente chega no mercado, é eu que vou para o negócio, o corredor dos doces, dos biscoitos. E aí eu quero ser fitness. Não vai, amada, não vai ser santo, não vai ser consagrado, não vai ser cheio, não vai ser ungido, enquanto não começar a escolher as coisas certas. Enquanto não começar, eu a partir de hoje, eu vou fazer meu devocional, a partir de hoje eu vou orar diariamente, incessantemente. Não, mas eu quero que o Espírito venha na hora que eu estou orando e cure o irmão. Está vazio. Está o vaso sequinho, não tem nada dentro. Não tem como derramar. Minha gente, olha, para chegar aqui nesse altar e ministrar um louvor todo sábado, tem que ter uma vida muito... Você tem que ter comunhão. Se você ficar achando que... Não, abre tua boca e Deus... Não é assim. Tu tem que buscar. Tu quer ir para as nações. Tu vai chegar lá com vergonha. Toma um folheto. Não, tem que ter ousadia. Tem que ter amor pelas almas. Tem que se doar, tem que se entregar.
pregar, tem que viver de pouco. Ai, não, mas eu quero ser missionário. Aqueles do Instagram que eu fico vendo. Menina, é uma vida de luxo. Deus pode fazer? Pode. Ele pode. Mas a grande maioria não é essa a realidade. É dor, é sofrimento, é perseguição. É por amor. É porque eu ouvi, eu entendi e eu obedeci. Mas tu está ouvindo aqui agora, tu está entendendo o que eu sei que está. Eita, olha, São Paulo me ligando. E amanhã tu já esqueceu. Amanhã não, que amanhã é domingo, amanhã a gente ainda é crente. Glória! Mas na segunda, acabou-se. Nem lembra mais. Eu vou mandar esse esboço para todo mundo. Na segunda-feira, para você lembrar. O que Deus está falando para você hoje. Obedeça. Tome as escolhas certas. Escolha. Gente, isso é muito sério. O texto mais lindo da Bíblia é qual, Luiz? Deuteronômio 30. Vê se escolhe hoje a vida e o bem. Deus te propõe. Ele te propõe. Ele não disse, você vai ter que... Não. Ele é lindo, é um cavalheiro. Te propõe a vida e o bem, a morte e o mal. Vê se escolhe hoje o melhor que Deus tem para que vivas e possuas a terra que te prometeu o Senhor. Qual é a terra? Gente, vocês precisam sonhar com a terra. Vocês precisam acreditar que vai chegar na terra prometida, que o Senhor prometeu, que foi lá e separou morada para nós. Mas sem uma vida de oração, sem renúncias, sem obediência, sem submissão e sem fazer escolhas certas, você não vai a lugar algum. Eu sinto muito dizer isso para mim e para você. Mas enquanto de verdade nós não começarmos a viver uma vida cristã genuína, em buscar a santidade, em buscar obedecer ao Senhor, os planos de se tornar rei não vão se cumprir. Davi tinha tudo para dar errado. Davi podia ter sido morto por milhares de vezes. Quantas vezes o Senhor te livrou da morte? E você ainda está achando que tem mais tempo. Escolha hoje. E se Deus mandou você ir, vá. Se o seu coração estiver disponível nessa noite, pode apagar aí as luzes, pessoal do louvor. Se o seu coração hoje, nessa noite, estiver disponível a dizer, Senhor, eu quero sim, eu quero aprender como Davi, eu quero crescer como Davi, eu quero obedecer como Davi, e não mais tomar as minhas próprias escolhas, as minhas próprias decisões, mas sim, Senhor, tomar as decisões dando importância à tua opinião, Senhor. A tua opinião, ela é o que vale. A opinião de Deus é o que vale. A opinião de Luiz vale também, mas a de Deus vem em primeiro lugar. A minha opinião, o meu conselho é bom para você, mas o que vem de Deus é melhor ainda. Então, meu querido, se o Senhor te mandar ir para Keila, salvar uma cidade, vai. Se o Senhor disser a ti, em nome de Jesus, vai. Se o Senhor disser levanta, levanta e vai até aquele lugar, vai. Se o Senhor disser, meu filho, é essa faculdade aqui que eu quero que você faça, é esses planos que eu tenho para você, obedeça. Tá todo mundo fazendo errado, o mundo tá doido, mas você não deve se moldar aos padrões dessa terra. Você é cidadão do céu. Você é filho do Deus vivo. Viva nos padrões dele. Viva para a glória dele. E viverás o melhor de Deus nessa terra. Nós cremos nisso, amém? Nós cremos, você crê?
Então fique de pé. Aleluia.